Bom dia, meninos. Dando continuidade à aula da semana passada, onde nós estávamos falando sobre o reino Monera, ou seja, o reino das bactérias, o reino que compreende todos os organismos simples que têm como característica serem procariontes, ou seja, não terem núcleo, não terem uma membrana que envolve o seu material genético e serem muito simples. Como nós vimos na aula passada, as bactérias são organismos muito simples. São células, são organismos vivos, diferentes dos vírus, são muito simples. Vimos também que elas não são parasitas obrigatórios. Vimos que muitas bactérias são importantes para o equilíbrio ecológico. E vimos também que algumas podem causar algum tipo de doença, pois elas se alimentam, elas precisam de alimento e vão correr atrás desse alimento de alguma forma. Algumas delas vão atrás de tecidos e órgãos no qual elas se alimentam, beleza? Tranquilo? Hoje vamos falar de algumas, não todas as doenças, não todas as infecções, mas vamos falar de algumas acometidas, ou seja, causadas por algumas bactérias. Como vocês sabem, alunos, as bactérias elas estão presentes em todos os ambientes, praticamente. Todos os ambientes vão ter bactérias. Então, o ar que nós respiramos, a terra que nós pisamos, a maçaneta, a porta, o celular ou o que seja que nós pegamos tem bactérias. Então a bactéria está distribuída em todo o ambiente, todo o ambiente. As bactérias que causam doenças, elas podem ser transmitidas de um indivíduo que está infectado para outro, principalmente de acordo com o seu hábito de vida e onde podemos encontrá-las. Como vocês vão ver, algumas bactérias elas são encontradas em alguns determinados lugares e que nós adquirimos, ou seja, nós nos infectamos, somos infectados por elas justamente nesses lugares, beleza? Então, mais comum, as bactérias elas podem ser transmitidas de três formas básicas. Eu fiz perdão. Três formas básicas. Primeiro, pelo contato. Qualquer tipo de contato nós podemos pegar alguma infecção bacteriana. Então, desde um simples contato de mão, a pegar em uma maçaneta, ao ato de respirar, como vocês vão ver, algumas bactérias estão no ar e nós respiramos elas. Nós aspiramos, né? Perdão. E qualquer outro tipo de contato, tranquilo? Contato físico. Simples, contato físico simples. Outra forma é através dos alimentos. Principalmente alimentos onde estão estragados, onde estão sofrendo processo de decomposição, nós podemos nos infectar. É a famosa infecção intestinal, né? Conhecida também como diarreia. Então, através do alimento, nós conseguimos nos infectar com algum tipo de bactéria. E o terceiro é pelo ato sexual, tranquilo? O ato sexual ele também é porta de entrada para vários organismos bacterianos que podem causar algum tipo de infecção para o nosso sistema. Tranquilo? Então vamos falar de alguns. Alguns bem conhecidos e que vocês também já devem ter ouvido falar. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre eles. O primeiro é o tétano. Bom, o tétano é uma infecção causada pela bactéria Clostridium tetani, que vive no solo, ou seja, essa bactéria ela tem o hábito de viver no solo. Então, quando ela entra no nosso corpo, ela entra principalmente através de corte. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Principalmente quem já furou o pé com prego, muito danado, já furou o pé com prego. Professor, o tétano ele pode ser causado somente pelo ferro enferrujado, pelo ferrugem do ferro? Não. Essa bactéria ela vive no solo, ela está presente no solo. Então, pelo ato de você andar descalço e se cortar com qualquer pérfuro cortante, ao termo. O professor é culto também, né? Pérfuro cortante significa todo objeto que pode furar ou perfurar, ou seja, furar ou cortar, perdão, perfurar ou cortar, furar ou cortar. Então, qualquer objeto que pode furar ou cortar e esteja no solo, que esteja contaminado pela Clostridium tetani,
ela pode infectar você, eu, qualquer um que venha ter contato com ela, beleza? Ela tem alguns sintomas bem clássicos, principalmente conhecidos há muito tempo, antes mesmo da medicina ser avançada, que é o famoso espasmo muscular, né? Como essa bactéria ela entra no nosso músculo, principalmente através do corte, ela causa alguns espasmos musculares, que é nada mais que uma contração involuntária do nosso músculo. Então é mais ou menos como se eu contraísse o meu músculo, alguns dos meus músculos, sem eu estar mandando, sem eu estar exigindo. Beleza? Aqui está uma imagem da Constridium, principalmente da espécie Tetani. Tranquilo? O próximo é a tuberculose. Vocês já ouviram falar sobre a tuberculose. Ela é muito falada porque ela é uma infecção bacteriana muito comum. Muito comum por quê? Porque é uma bactéria que está presente no ar. Ela é uma infecção causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que vive normalmente no ar. Então ela está em contato com o ar. Nós, se entrarmos em contato com ar que esteja contaminado com a Mycobacterium tuberculosis, nós vamos contrair essa bactéria. Quando entra no nosso organismo, ela infecta os pulmões, causando sintomas muito parecidos com a gripe. Então está aqui a tuberculose, perdão, estou confundindo com outra bactéria. E essa bactéria, ela quando entra em contato com o nosso pulmão, porque ela é em via de regra por via aérea, ou seja, ela está presente no ar, ela começa a infectar o nosso pulmão e começa a degradar principalmente os alvéolos pulmonares. Lembrando lá da aula do sexto ano de vocês sobre os alvéolos pulmonares, que são os pequenos sacos que se enchem de ar, que estão no nosso pulmão, que nada mais é do que o ar que nós inalamos, beleza? Então, como ela é via aérea, ou seja, ela comete os órgãos de via aérea do nosso sistema respiratório, ela é muito confundida com sintomas de gripe. Então, tosse, catarro, produção de catarro, falta de ar, tudo isso é confundido com sintomas de gripe. Essa bactéria ela destrói praticamente o tecido inteiro dos pulmões, então por isso ela é muito prejudicial e muito perigosa. Beleza? Tranquilo? Os sintomas dela é muito comum com outra infecção bacteriana, que é a pneumonia. A pneumonia também ela é muito confundida com a tuberculose, mas são causadas por espécies bacterianas diferentes. Mas os sintomas são muito similares. E a via de contaminação também. Beleza? Segundo, temos a sífilis. A sífilis ela é uma infecção, assim como outras dessas que a gente está vendo, uma infecção bacteriana causada pela Treponema pallidum. A Treponema pallidum, transmitida geralmente pelo ato sexual, causa bolhas, ferimentos e escorrimento nos órgãos sexuais. Ou seja, a Treponema pallidum, que causa sífilis, nada mais é do que uma bactéria em formato espiral. Não vimos esse tipo de bactéria, mas existe, que normalmente é bactérias que têm um formato de espiral. E ela causa justamente ferimentos e escorrimentos nos órgãos sexuais. Não só isso, algumas pessoas que têm sífilis apresentam sintomas muito parecidos com outra infecção bacteriana que nós vamos ver, que é a lepra, beleza? Então, muito similar, que é ferimentos na pele, além de ferimentos e escorrimentos nos órgãos sexuais, beleza? Temos a próxima, que é a lectospirose, né? A conhecida doença do rato. Quem manja de meme aí vai entender isso, beleza? A doença do rato. A doença do rato, ela nada mais é do que uma infecção bacteriana causada pelas bactérias do gênero Leptospira. Essas bactérias desse gênero, Leptospira, ela é muito comum em mamíferos de várias espécies, mas ela é muito famosa no nosso caso porque ela causa alguns tipos de endemias, principalmente relacionada a saneamento básico. Pessoas que não têm saneamento básico, bairros que não têm saneamento básico, é muito comum pessoas com essa doença, a leptospirose, terem leptospirose, né? Perdão, pessoas que vivem nesse ambiente, porque justamente ela é transmitida através das fezes dos ratos,
principalmente quando acontece enchente. Então, a pessoa que entra em contato com o cocô de rato, ou com água contaminada, ou alimento contaminado com cocô de rato, ela vai ter justamente leptospirose, que tem como característica de sintomas causar vômitos, náuseas, além de dores musculares e febre. Tranquilo? Temos a cólera também. Você já deve ter ouvido sobre a cólera. A cólera ela é uma infecção bacteriana causada pela bactéria da espécie Vibrio cholerae. Essa bactéria Vibrio cholerae ela causa diarreia, fortíssima diarreia. Então, essas diarreias, quando não controladas, podem levar a um sério caso de desidratação. Como vocês podem ver na imagem aqui, uma pessoa que tem cólera e que teve uma forte crise diarreica que causou justamente uma desidratação severa nela, podendo levar até a morte. Muito comuns em locais com falta de saneamento, pois sua transmissão é através de alimentos contaminados com fezes. Diferente da leptospirose, a cólera ela é transmitida de ser humano para ser humano. Então, o ser humano que tem cólera, ele vai transmitir para outra pessoa através de suas fezes. Beleza? E temos a hanseníase. A hanseníase ela é uma infecção muito comum, que a gente vê muito, por exemplo, na, no Oriente Médio, né? Muito citada na Bíblia, inclusive. Porque ela é uma infecção causada pela bactéria Mycobacterium leprae, Mycobacterium leprae, que causa ferimentos e apodrecimento da pele. Ou seja, a Mycobacterium leprae ela infecta a nossa pele, ou seja, o tecido epitelial, o nosso tecido epitelial, e causa ferimentos e até pode apodrecer e acabar com órgãos inteiros, como por exemplo dedos, mãos e braços, se não tratado. Então ela é uma bactéria que é um problema seríssimo em questão de saneamento básico e tratamento, porque ela é muito contagiosa. Através do simples contágio, a pessoa pode transmitir a Mycobacterium leprae, que nada mais é do que a bactéria que causa a lepra, né? Conhecida como lepre, mas popularmente conhecido como lepre, mas conhecida tecnicamente como hanseníase. Tranquilo? A aula de hoje fica por aqui. Esse foi justamente o reino Monera. Então, estejam afiados para responder as questões e estudarem, porque isso é conteúdo de prova também, tá bom? Espero que vocês tenham anotado. Continuando sobre o aviso. A atividade, ela contabiliza a nota, ela é somada com o teste de vocês, então contabiliza a nota. Quem está fazendo a atividade, ok. Quem não está fazendo, procure fazer a partir de agora todas as atividades que eu passar. Beleza? Porque isso salva o bimestre de vocês. Além de trazer conteúdo e conhecimento para vocês, que esse é o foco principal. Ok? Então estejam bem afiados e ativos no grupo. Estejam ativos no grupo. Com perguntas, dúvidas, questionamentos. Beleza? Então vamos lá.